pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam todos bem por aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho. Eu esperei passar aí essa semana para ver como é que ia ser a reação do Bitcoin, né? Diante as quedas que vieram ocorrendo. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin para a gente entender, né? E eu tenho duas notícias aqui que para mim são os principais fatores da queda, né, do Bitcoin nesta semana. São os principais fatores que influenciaram nessa queda. E a primeira delas, que eu trouxe aqui para vocês, é a do Fed, que o Fed fala que pode precisar aumentar os juros de forma mais acelerada, né? Então o que acontece? O Fed já tinha anunciado em dezembro, né, dia 14 de dezembro, que teria três aumentos de juros no mercado americano, né, nos bancos, durante o decorrer de 2022, né? E isso já tinha feito o mercado sentir, o mercado dar uma recuada, as pessoas, os investidores começarem a tirar um pouco do seu dinheiro, ou boa parte do seu dinheiro, do mercado volátil, começar a levar para o mercado de renda fixa, né, para os bancos, né, para o mercado tradicional aí, financeiro. Por quê? Os juros nos Estados Unidos, né, as taxas de juros americanas estavam praticamente zero. Então, deixar o seu dinheiro num banco, né, não rende nada, porque os juros é zero, certo? Agora que terão aumentos de juros para desacelerar a economia e manter, né, o intuito disso, né, é fazer com que as pessoas façam um hold, né, ou seja, mantenham o seu dinheiro mais no banco, gastem menos, né, ou seja, desacelerem a economia. A inflação está altíssima, maior nos últimos 40 anos nos Estados Unidos, e eles querem começar a equilibrar essa inflação e manter o dinheiro nos bancos aí para aumentar, aí, encher os cofres e dar uma estabilizada. Então, os participantes em geral do Federal Reserve, eles falam bem aqui, ó, observaram que pode ser necessário aumentar a taxa do Federal Funds mais cedo ou em ritmo mais rápido do que os participantes haviam previsto anteriormente. Alguns também destacaram que poderia ser apropriado começar a reduzir o tamanho do balanço do Federal Reserve relativamente logo depois do começo do aumento da taxa de juros. E tem mais uma parte interessante aqui, que é uma notícia que pode ainda mexer com o Bitcoin, tá? No final aqui, o chair do Fed, que é o Jerome Powell, comparecerá ao Comitê Bancário do Senado na próxima semana para uma audiência sobre sua nomeação para o segundo mandato de 4 anos como chefe do Banco Central. E nesta audiência, é provável que ele atualize suas opiniões sobre a economia na ocasião. Então ele ainda pode vir com algumas notícias, ele pode vir com essa aceleração da taxa de juros, o que pode mexer com o Bitcoin novamente. Então vamos ficar atentos aí às próximas notícias sobre o Fed, porque isso ainda pode mexer com o Bitcoin, tá? Então fiquem atentos a isso, porque isso a gente sabe, mexeu com o Bitcoin, mexe com o mercado inteiro, tá? Mexe com o mercado inteiro. Então, não dá para ficar dando bobeira agora, entrando em altcoin, fazendo loucura, sabendo que o Bitcoin ainda tem possibilidade de queda, de baixar aí da casa dos 42, 40 mil, que é a casa que ele está se estabilizando agora, né? A outra notícia, pessoal, é essa daqui, né? Não sei se vocês já tinham visto também, mas corte de internet no Cazaquistão afeta Bitcoin. O país, o Cazaquistão, né, é o segundo maior minerador do ativo, né, desde que a China declarou ilegais atividades envolvendo criptomoedas, né? E aí ele fala aqui, ó, o Cazaquistão quase sumiu do mapa de mineração de bitcoins nessa quarta-feira, né, dia 5, após o presidente Kassim-Jomart Tokayev mandar cortar a internet e a telefonia celular do país, que convulsiona em protestos contra os preços dos combustíveis. A nação é a segunda maior mineradora de moeda do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, posição conquistada após absorver parte do que era realizado na China, né? Quando teve aquele banimento da China, boa parte foi para o Cazaquistão e ele acabou ficando aí atrás dos Estados Unidos na alocação de mineradoras, né? Que em setembro de 2001, quando foi o banimento da China, declarou-se ilegal qualquer atividade com criptomoedas em seu território. Segundo o índice de consumo de eletricidade do mercado de Bitcoin da Universidade de Cambridge,
18% da energia global destinada à mineração da moeda era usada pelo Cazaquistão. Aí aqui também está falando que o Ethereum, né? Ethereum também sofreu com toda essa questão do conflito no Cazaquistão. Também teve uma baixa muito grande, né? A gente acompanhou aí também durante a semana. Aí aqui o gestor, segundo o Axel Blickstead, né, que é sócio da gestora especializada em criptomoedas BLP Asset, essa volatilidade intensa que o Bitcoin vem sofrendo nos últimos dias aí, ele acha que a maior parte se deve a essa questão do Fed, né? E aí o Axel também falou uma coisa interessante aqui, né, pessoal? Ele falou que a médio e longo prazo, essa questão do Cazaquistão, essa que está mexendo um pouco aí com a volatilidade do Bitcoin, né? Por questão de não estar sendo minerado, ela pode acabar sendo uma coisa relativamente boa, né? No caso. Porque ele fala aqui que se isso continuar, as mineradoras tendem a fazer um novo movimento de migração, porque ninguém vai ficar num país com a sua mineradora onde você não pode minerar. Não tem sentido, né? Então, elas vão fazer um novo movimento de migração, provavelmente da migração da China, uma boa parte delas já migrou também para os Estados Unidos e uma boa parte tinha migrado para o Cazaquistão. Então, uma boa parte dessas mineradoras que estão no Cazaquistão podem migrar para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem essa vantagem também porque tem muita energia renovável, então a energia solar é muito utilizada. Então, todas essas fontes de energia renovável acabam por ser atrativas para quem faz a mineração, porque são fontes de energia barata, né? E aí tem mais uma parte que aponta que isso realmente pode acontecer, porque o Cazaquistão vem sofrendo devido a essa energia gasta com a mineração, né? Ó, segundo a reportagem do Financial Times, cidades de 6 regiões do país enfrentam apagões em meio ao inverno do país diante da sobrecarga no sistema de energia causada pela mineração, né? Então, a mineração está consumindo muita energia do país, o país não está conseguindo balancear isso e aí está rolando esse corte, né? E no final de novembro, a demanda por energia já havia subido 8% desde o começo do ano. Após a paralisação de 3 usinas, a operadora local disse que racionaria energia para as mineradoras. Então, a situação do país, juntamente com essa operação de mineração, vem entrando em conflito, né? E a tendência é que essas mineradoras realmente migrem para fora do Cazaquistão, buscando aí Estados Unidos, El Salvador ou outras localidades que sejam mais convenientes e mais estáveis na sua geração de mineração, né? Muito bem, falamos aí das duas notícias, são as que eu acho que são as principais notícias. Eu também soube de alguns especialistas, tá? Que houveram aí no início dessa semana, onde o Bitcoin teve a primeira queda forte. Vamos abrir na Binancinha. Binance. Então aqui, ó, essa queda começou aqui, ó, 3 de janeiro, né? 3 de janeiro foi quando ele começou a sua queda mais forte. Então, no dia 3 de janeiro, do dia 3 para o dia 4 de janeiro, que ocorreu a queda de 4% aproximadamente, alguns especialistas disseram que estava ocorrendo uma liquidação de futuros. Então, eram contas que já tinham datas previstas, com obrigatoriedade da venda do Bitcoin, e acabaram sendo liquidadas, né? Então isso acabou tendo uma movimentação grande no mercado. Pode ter somado sim nos outros dois sintomas na sequência, né? Porque na sequência tem essas outras notícias aí do dia 5 e tal, do Fed, do Cazaquistão, que podem ter virado uma bola de neve. E aí o Bitcoin veio voando, né? Em queda livre. Em queda livre. Saindo aí do dia 3 da casa. Sai daí, linha. Da casa dos 45.700 mais ou menos. Chegou a bater até a casa dos 40, né? Bater a casa dos 40,5. Hoje ele está na casa dos 41.700. Mas enfim, pode ter juntado tudo isso numa bolona de neve e aí foi ladeira abaixo. Agora, vamos falar um pouco da situação, né? Acabei de falar para vocês que o Fed tem mais uma notícia para soltar,
né, o chair do Fed, vai ter aí a sua audiência, pode vir mais uma notícia, né? Pode vir mais uma notícia. E essa notícia pode acabar jogando ainda o Bitcoin para baixo, né? A princípio, ele está começando. Por que eu tenho que puxar ali? Uma lateralização aqui com essa movimentação de hoje, né? Já começa uma movimentação de compra, né? Que não havia aí há 5 dias. 6 dias, né? Na verdade, só com movimentação de vendas, né? No mercado, volume de vendas. Agora começou um volume de compras hoje, dando uma revertida, começando um candle verde. Ele já teve um pouco maior, já fez um pavio aqui, baixou um pouco, né? Vamos ver na casa de 4 horas aqui. Na casa de 4 horas, ele veio com maior volume de compra, porém, ele já passou aqui no último período a um volume maior de liquidação novamente, né? Mas, vamos lá, se a notícia do Banco Central aí, após essa audiência, não surgir nenhuma outra surpresa, pode ocorrer uma tendência, né? Pode ocorrer, e é óbvio que aqui é tudo especulativo, pode ocorrer uma tendência do Bitcoin lateralizar nessa faixa aqui, ó, entre os 42 e 40, e começar a acumular aqui, tá? Mas ele ainda pode fazer um movimento de queda e buscar aqui a casa dos 38, 37, tá? Eu ainda tenho, devido ao movimento do Bitcoin, eu vou falar disso para vocês aqui agora, né? Devido ao movimento do Bitcoin, eu ainda tendo a enxergar que ele pode testar essa casa dos 37, tá? É o meu feeling, né? O meu feeling enxergando o movimento do Bitcoin. Isso vai ser ruim? Não. Pode vir mais para baixo? Pode. Ninguém sabe o que o mercado vai fazer, ninguém tem conhecimento do futuro, né? Então, ele pode vir a testar assim mais para baixo. Enfim, a probabilidade máxima é do Bitcoin chegar na casa dos 30, 29, 28 mil aqui, dependendo do andar da carruagem, né? Então, pode acontecer. Para baixo disso, eu acho que é alguma calamidade, né? Mas, enfim, nada é impossível. Nada é impossível. Porém, enxergando o movimento do Bitcoin aqui, eu até tinha feito um traçado vermelho aqui, né? Seria uma repetição deste movimento aqui, né? Ó, nós temos aqui esse topo, temos esse topo, né? Então, ele fez esse movimento aqui buscando um fundo, depois ele fez um movimento de alta, buscou um novo fundo mais alto que o fundo anterior, um novo movimento de alta que foi mais alto que o topo anterior, né? Se ele buscar, este fundo aqui na casa dos, se ele manter esse fundo aqui na casa dos 40, né? Esse fundo aqui na casa dos 40, ele tende, eu acho que a acumular, tá? E depois fazer esse movimento da linha verde. Pode ser que nós tenhamos aí um novo movimento de alta mais cedo. É o movimento que eu enxergo do Bitcoin, né? A linha média de 8 semanas está aqui, a linha azul. Ele está abaixo, né? Da média de 8 semanas, média 56. E abaixo da média 80 também, né? Média 56 dias e média 80 dias. Não é, é momento de enxergar o Bitcoin e ver possibilidades de compra, né? Essa casa aqui de acumulação dos 40 mil, 42 mil, se não tiver nenhuma outra notícia, é uma boa casa de possível compra. A casa depois dos 37 também é uma casa de boa possível compra. E depois, se ele continuar descendo, a casa dos 29 é uma casa de boa possível compra. Mas sempre esperem, na minha opinião, né? Esperem o Bitcoin dar uma estabilizada, esperem ele tentar acumular naquela faixa, né? Ele achar a sua faixa de acumulação e aí começar a comprar nessa faixa, mais próximo de uma faixa menor, né? Não falando de uma faixa grande de acumulação, mas enfim, porque isso aqui poderia ser uma faixa grande de acumulação do Bitcoin, né?
de 60 e pouco, 68 mil a 29, mas é uma faixa muito grande, né? Então o ideal é tentar chegar perto do ponto onde ele vai acumular ali numa faixa menor. Agora, ele ainda pode, como a gente falou, podem vir notícias aí, ele pode acabar tendo maior liquidação no mercado e pode acabar testando para baixo. Bom, e o outro movimento seria esse da linha vermelha, né? Aonde ele poderia fazer aqui, na verdade eu fiz a da linha vermelha fazendo o limite, né? Onde eu enxergo que ele poderia chegar no mesmo fundo, no suporte da casa dos 29 mil, 28, 30 aqui, e aí acumular nessa faixa de 28 a 37, depois fazer um novo movimento de alta, buscando um topo maior que o topo anterior. Mas, se as notícias não forem tão ruins, ele pode tender a chegar assim aqui na casa dos 37, né? Dos 37. E após chegar aqui, nessa casa dos 37, fazer uma acumulação nessa região e aí tender a fazer um novo movimento de alta, né? Então, nós temos essas três possibilidades, na minha opinião. Acumular na faixa que está hoje e sem nenhuma outra notícia muito ruim, ele começar aí uma nova tendência de alta, que seria a linha verde, né? Essa linha verde aqui, ó. A segunda opção seria chegar na testar o suporte aqui dos 38, 37 mil, acumular entre 37 e 40 e depois começar uma nova tendência de alta. E a última opção, na minha visão, seria testar aqui a casa dos 28, 29, ficar numa faixa de acumulação maior, que seria esta faixa aqui, ó, né? E aí fazer a tendência de alta, tá? Então vocês veem que o movimento em si, aqui, ó, ele é muito parecido com o ciclo anterior, né? Pegando aqui um ciclo de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, ele está num ponto mais alto, né, que dezembro de 2020, né, bem mais alto que dezembro de 2020. Então, assim, enxergo que essa faixa acumulativa para cima, né, ela tende a, isso é visão do gráfico, tá? Ela tende a manter aqui um suporte mais alto, né, acumular numa faixa mais alta e depois fazer a nova tendência de alta, aonde ele busca um topo mais alto novamente. E aí ele vai fazendo aquela escala para cada vez buscar um topo mais alto. Este ciclo aqui, ó, ele vem aqui, ó, veio de maio, né, da queda de maio de 2021 a outubro. Foi um ciclo de aproximadamente 6 meses, onde ele fez a queda, buscou um topo, buscou um novo fundo, e aí buscou um topo mais alto. E aí arrancou, né? Então pode ser aqui um ciclo que nós estamos em janeiro e ele vai começar a dar essa tendência de alta, dependendo das notícias, se ele mantiver uma linha de continuidade de ciclo, né? Lá para junho, julho, a gente pode estar começando esse movimento de alta novamente. Então, vamos acompanhar. É o que eu estou enxergando do Bitcoin agora. Não comprarei, né? Eu não compraria, minha sugestão, mas cada um faz seus investimentos e é por conta e risco. Não comprarei nenhuma altcoin até o Bitcoin lateralizar, pelo menos aí, por um período razoável, mostrando que criou resistência do mercado, não quer deixar o Bitcoin abaixar, que ganhou resistência compradora, que os compradores não vão deixar o Bitcoin passar daquela faixa e dali ele vai criar tendência de alta. Eu não compraria altcoin antes disso, tá? Não entrarei em altcoins. Eu tenho algumas de olho, né? Mas não vou mexer com nada disso agora. Vou só continuar estudando o mercado, acompanhando o movimento do Bitcoin e conforme ele fizer um movimento legal, aí sim
eu começo a olhar. Tem altcoins aqui que estão até surpreendentemente em alta, né? E isso é um risco. Isso é um risco. Isso é um risco. Você nunca sabe quando elas vão mudar este movimento, né? Você pegar a Harmony One, por exemplo, ela está bem acima da média de 8, bem acima. Mas eu não, ainda mais agora que já está lá em cima, né? Não acho que é o momento de entrar. Não acho que é o momento de entrar. Acho que é o momento de estudar. Acho que é o momento de ver a hora que o Bitcoin estabiliza, começa uma tendência de alta, aí você vai ver as altcoins começando, as sobreviventes aí, começando o mesmo movimento. Após começar esse movimento aí, elas já vão ter muitos pontos de queda, pontos bons de compra, para você acumular algumas que você vê que o projeto vai ter a tendência de ter continuidade, né? De manter aí sua vida útil, né? De não morrer, literalmente falando, não morrer. E aí você pode começar a acumular e pegar aí já no ponto de acumulação para início de tendência de alta. Essa é a minha visão do momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha ajudado vocês a enxergar um pouco melhor aí o movimento do Bitcoin, o movimento do mercado no momento, devido ao Bitcoin estar sofrendo essa situação aí, devido a todas essas notícias, né? E deixe seu comentário, fala para mim o que você está sentindo no mercado, vamos nos comunicando, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se você gostou do conteúdo e o conteúdo foi de ajuda para você, se inscreva no canal. E tamo junto, um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.